Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso Momento com Maria de hoje. Queria mais uma vez pedir para nós fazermos a nossa oração inicial junto com essa canção. Hoje eu sei, se Maria eu chama, o Espírito de Deus, Ele vem e enche todo esse lugar. Hoje eu sei que onde a noiva está, o noivo também está. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Meus irmãos, é sempre uma alegria fazer o Momento com Maria, ainda mais nesse espaço que nós estamos fazendo agora de falar sobre os títulos e os nomes de Nossa Senhora. Cada coisa que eu leio, cada história que eu vejo, me faz ter uma alegria maior ainda de ser católica, de ser devota de Nossa Senhora, de estar aqui com vocês. Agradeço todos os dias essa oportunidade de poder partilhar com vocês aquilo que eu também estou aprendendo sobre Nossa Senhora. Hoje eu vou falar sobre uma devoção que eu achei assim muito legal, muito interessante e que eu nunca tinha ouvido a história. Eu já tinha ouvido falar muito sobre ela, mas nunca tinha ouvido falar a verdadeira história de como é que aconteceu essa devoção. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Loreto e vou dizer que ela é padroeira dos aviadores, da aviação e intercessora pela casa própria. Nós vamos saber por que ela é padroeira da aviação e pela casa própria, que eu achei muito interessante. A casa onde viveu a Sagrada Família em Nazaré era uma relíquia conservada pelos católicos na Terra Santa. Era uma casinha pequena, feita de pedras, a maneira que os nazarenos construíram. Sob aquele teto sagrado, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ali, São José ensinou Jesus o ofício da carpintaria. Ali, eles viveram em amor e felicidade. Ali, Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria diante do Senhor. Esta casa era um grande centro de peregrinações dos cristãos em Nazaré. Como que aconteceu o milagre com essa casa? Extraordinariamente, a casa da Sagrada Família, que ficava em Nazaré, Israel, foi transportada inteira, gente, sem ser demolida para a região de Loreto, na Itália. Trata-se de um fenômeno que permanece sem explicação científica e que demonstra a importância que o próprio Senhor dá a esta casa. Vamos entender como isso aconteceu. Os muçulmanos tinham invadido a Terra Santa e eles passavam, por onde eles passavam, eles queriam destruir, saquear, inclusive muitos templos católicos. Então, no ano de 1291, antes da chegada do muçulmano em Nazaré, a casa da família desapareceu inexplicavelmente de sua locação e apareceu na cidade de Terçates, na Dalmácia, perto do mar Adriático, na Itália, a milhares de quilômetros de Nazaré. Na ocasião, o sacerdote local, que estava muito doente, ficou curado instantaneamente e passou a anunciar a visita de Maria à sua casa na cidade. Ele teve uma visão de Nossa Senhora na qual ela afirmou: aquela é a casa onde Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e onde a Sagrada Família morou em Nazaré.
Tiveram as primeiras investigações. O povo começou a fazer peregrinações até a casa e graças começaram a acontecer naquele local. O governador local ficou impressionado com o fato, mas quis confirmar a versão do padre. Por isso enviou 4 especialistas à Terra Santa para tirarem a prova de que aquela era a casa verdadeira. E os especialistas encontraram em Nazaré somente os alicerces da casa. E os nazarenos, espantados com o desaparecimento da mesma, quem estava ali por perto viu que a casa desapareceu. E ali, na Basílica até na Anunciação, está ali só os alicerces daquela casa. Ao contrário dela ter sido demolida e reconstruída, ao contrário, ela estava intacta, como era conhecida em Nazaré. Então concluíram que Deus, em sua infinita bondade, ordenou que seus anjos transportassem pelo ar a casa em que Nossa Senhora havia recebido a visita do anjo para anunciar a salvação do mundo. Esse foi o primeiro milagre. A casa logo se tornou centro de peregrinações. E mais interessante ainda, a casa foi transportada novamente. Após ter ficado por 3 anos na cidade de Terçates, um novo milagre aconteceu. No dia 10 de dezembro de 1294, a casa milagrosamente levantou voo rumo ao mar Mediterrâneo e foi parar nos bosques de Loreto, na cidade de Recanati, na Itália. Então os fiéis se lembraram de uma profecia de São Francisco de Assis. Loreto será um dos locais mais sagrados do mundo. Lá será construída uma basílica em honra a Nossa Senhora de Loreto. De fato, hoje há uma basílica que foi construída em volta da casa. E esta basílica é um dos maiores santuários da Europa. O que aconteceu? A comprovação dos milagres, desse milagre do transporte da casa por estudos mais recentes. Vários estudos foram feitos a pedidos da igreja, envolvendo especialistas como engenheiros, arquitetos, físicos, historiadores e estudiosos. O espanto e a admiração é geral, pois quanto mais se estuda, mais se comprova que um grande milagre aconteceu envolvendo esta casa. Agora nós vamos ver um resumo das conclusões dos estudiosos. A casa ficava diretamente no chão, sem nenhuma base que a sustente, podendo passar por uma barra de ferro em cima dela. Ela não tinha alicerces, os alicerces ficaram na Basílica da Anunciação. As pedras de que é feita não existem na Itália, somente na Palestina, na região de Nazaré. Sua porta é de cedro, madeira que não existe na Itália, sendo muito encontrada na Palestina. O cimento que liga as pedras das paredes é de sulfato de cálcio e pó de carvão, muito usado na Palestina, usado no tempo de Jesus e desconhecido naquela época na Itália. As medidas da casa são idênticas às da base que ficou em Nazaré. Eles fizeram todas as medições daquele alicerce que ficou na Basílica da Anunciação e eles encaixavam perfeitamente, as medidas eram perfeitas. A casa é pequena, mostrando a simplicidade da Sagrada Família, porém organizada e com arquitetura simples, como a do povo da época de Jesus. Essa história muito linda de Nossa Senhora de Loreto é uma história que nós devemos muito apreciar, porque ela nos dá a importância da nossa casa, do nosso lar, da nossa igreja doméstica, como a casa física, mas a casa espiritual tem que ser sempre alicerçada na nossa vida. Como Nossa Senhora, como mãe, protetora, intercessora, ajuda a nossa igreja doméstica, que é a nossa casa. Que Nossa Senhora de Loreto interceda sempre por nós. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.